Saudações a todos, que a paz esteja conosco, que mais uma vez possamos juntos unirmos os nossos esforços para o estudo de hoje, que é o Livro dos Espíritos. Para a gente lembrar um pouquinho o que a gente viu já na semana passada, é, nós fizemos uma breve reflexão sobre o índice, né, ou a tábua das matérias, o conteúdo do Livro dos Espíritos. Então, a gente, quando vai olhar o índice do livro, nós temos uma introdução, logo em seguida nós temos prolegômeno, que é um prefácio, né? E o Kardec, ele vai dividir em quatro livros, ou alguns tradutores colocam como quatro partes. Kardec ele vai chamar de primeiro livro, né? O livro primeiro, ele vai fazer o estudo das causas primárias. Ele traz em quatro capítulos essa temática. O livro segundo, ele vai se ocupar com o mundo espírita ou dos espíritos, e aqui já são 12 capítulos. 11, né, capítulos. O livro terceiro, que vai ser estudado as leis morais, ele vai trazer 12 capítulos. E, finalmente, o quarto livro, Esperanças e Consolações, ele divide também em dois capítulos. A escolha desses capítulos, a temática desses capítulos, nós abordamos no estudo passado. Isso daqui é só para a gente dar uma relembrada, né? Então, quando ele vai fundamentar, né, fazer a fundamentação espírita, ele traz as bases desses assuntos em cada livro. E conforme ele vai coletando as informações, ele vai fazendo reflexões, vai fazendo estudos, e ele vai em busca de mais conhecimento sobre essas temáticas, ele vai aprofundar cada livro desse em uma outra obra. São quatro obras, né? O livro primeiro dá origem para ser desenvolvido na Gênese, o livro dos médiuns, o livro segundo é desenvolvido no livro dos médiuns, o livro terceiro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o livro quarto, Céu e Inferno. A estrutura lógica interna de cada parte, do livro primeiro, do livro segundo, o livro terceiro, que trata as leis morais, o que é a lei, quais são essas leis, como praticar essas leis. O livro quarto, Esperanças e Consolações, que é a base do céu e inferno. Bem, feito essa pequena retrospectiva, eu acredito que hoje a gente possa, finalmente, então, entrar no livro. Eu vou trazer aqui, primeiramente, um aviso que Allan Kardec ele vai colocar nessa edição. Então, aqui nós estamos trazendo a folha de rosto da 16ª edição do Livro dos Espíritos, que é a definitiva, por Kardec, a folha de rosto. E uma coisa que é curioso, né? Ele vai colocar um aviso antes da introdução aos estudos da doutrina espírita. Tem duas coisas curiosas aqui para a gente pensar. A primeira é sobre o aviso. Se vocês forem pegar a maioria das traduções em português, seja do Herculano, da FEB, etc., da IDE, esse aviso não consta, porque esse aviso aqui, a gente vai ler o aviso e a gente vai entender, né? Ele tá, na verdade, ele está falando sobre a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é praticamente uma obra nova. Então, ele coloca esse aviso aí. Talvez, pelo fato de a última edição ter sido a 16ª,
talvez os tradutores acabaram não colocando. Bem, o motivo pelo qual eles colocaram, eu não posso falar. Só sei que isso não consta na maioria, das edições, das traduções. Então, vamos ler esse aviso, que eu acho que é importante, né? A gente saber que o Kardec ele se ocupou, né? Ele teve essa preocupação. E aqui nós trouxemos aqui a tradução. Aviso sobre esta nova edição. Na primeira edição desta obra, anunciamos uma parte adicional. Ela deveria ser composta por todas as questões que não puderam ser incluídas ou que circunstâncias posteriores e novos estudos pudessem suscitar. Mas como todas elas estão relacionadas a alguma das partes já tratadas e são um desenvolvimento delas, sua publicação isolada não apresentou nenhum resultado. Preferimos esperar pela reimpressão do livro para reunir tudo e aproveitamos para organizar o conteúdo de forma muito mais metódica, ao mesmo tempo em que eliminamos tudo o que era redundante. Vocês lembram que nós, na apresentação do Livro dos Espíritos, nós falamos que ele anunciou o Livro dos Espíritos, e lá no índice que ele apresenta, tinham 5 livros, lembram disso? Ele está se referindo justamente a isso, uma parte adicional. Tá? Aí o que, que ele fala, né? Ele fala aqui, então, que ele preferiu esperar pela reimpressão do livro para reunir tudo, para organizar o conteúdo de forma muito mais metódica, ao mesmo tempo que eliminou tudo que é redundante. Essa outra parte, a gente viu que ela vai formar o livro dos médiuns, né? E lá no final dessa nota, a gente vai compreender melhor. Então, ele coloca aqui, ó, essa reimpressão, ele está se referindo ao livro dos Espíritos, pode, portanto, ser considerada uma obra nova. E realmente, eram 501 perguntas, e passa a ter 1018, né? Essa reimpressão pode, portanto, ser considerada uma obra nova, embora os princípios não tenham sofrido nenhuma alteração, com exceção de um número muito pequeno de casos, que são mais complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Essa conformidade nos princípios emitidos, apesar da diversidade das fontes das quais nos valemos, é um fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Nossa correspondência nos mostra, ao contrário, que as comunicações de todos os pontos idênticos, exceto pela forma, ao menos quanto ao fundo, foram obtidos em diferentes localidades, e isso antes mesmo da publicação do nosso livro, que veio conformá-los e dar-lhes um corpo regular. A história, por sua vez, prova que a maioria desses princípios foi professada pelos homens mais eminentes dos tempos antigos e modernos e vem sancioná-lo. O ensino relativo às manifestações propriamente ditas e aos médiuns formam uma parte distinta da filosofia que pode ser objeto de um estudo especial. Como essa parte recebeu desenvolvimentos muito mais consideráveis em consequência da experiência adquirida, achamos por bem fazer dela um volume distinto, contendo as respostas dadas a todas as questões relativas às manifestações e aos médiuns, bem como numerosas observações sobre o espiritismo prático. Essa obra constituirá a continuação ou complemento do Livro dos Espíritos. Aqui é uma nota, né, de Kardec, dizendo que está em fase de impressão. O que está em fase de impressão não é o Livro dos Espíritos, tá? O que está em fase de impressão é essa obra que ele se refere aqui, que é o Livro dos Médiuns. Esse aviso é extremamente importante se a gente pensar na história do Espiritismo, do histórico da construção das próprias obras.
Eu tive o cuidado aqui, né, na hora da gente preparar aqui o material para a gente, esse material visual, né? Eu tive o cuidado justamente de estar me certificando de como é que está na obra original. E quando eu vi esse aviso aqui, que a gente não nota esse aviso em praticamente lugar nenhum, com exceção de uma tradução feita pelo Conselho Espírita Internacional, o SEI, que eles colocam, inclusive eles colocam uma nota de rodapé realmente falando que esse aviso não foi traduzido, né, por muitas editoras. E como você falou, eu acho de fundamental importância também, né, Fernando? A gente saber como é que houve todo esse desenvolvimento. Então, aqui na obra original ele coloca, né, esse adendo aqui. A outra coisa curiosa, que é bom o estudo que a gente se propôs a fazer, de ir com calma, né, e analisando as coisas. Porque quando a gente fala em introdução, a gente tem como costume, né, pensar que ele está falando sobre a introdução da obra, né? Não é isso? A gente fala introdução, a gente fala, ele vai, né, fazer uma pequena introdução à obra. Essa introdução não é a introdução à obra, é uma introdução aos estudos da doutrina espírita. Né? Ele está fazendo uma introdução ao estudo, e a gente vai entender por que que ele fala que é uma introdução ao estudo, né? Ah, aqui, né? Aqui eu estou com uma tradução do Herculano Pires, mas eu já falei que a gente não vai ter problema nenhum com. Cada um pode adotar a tradução que já tiver aí em casa, né? Mas é interessante isso, a introdução ao estudo da doutrina espírita. Ó, uma coisa também que ajuda muito. O Kardec não fez isso aqui, não colocou o título da temática que vai ser discutida, concorda? O que que ele fez? Ele colocou um, dois, três. Agora, nós temos que concordar que do jeito que está a tradução, ajuda em muito, né? Porque, a gente vai ter que ler os parágrafos inteiros para saber do que ele está falando, né? Isso daqui é muito prático. Então, quando o Herculano faz isso, por exemplo, tem uma questão que é 257, que vai se falar sobre as sensações, né, dos espíritos, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, são várias páginas. E o Herculano e outros tradutores, eles vão definindo, né? De tal parágrafo, ele está falando de perispírito. De tal parágrafo, assim como está aqui. Isso daqui ajuda muito. Então, a gente tem que tirar o de melhor do que há nessas traduções e procurar tirar os excessos, né? Bem, como eu já estou com a página projetada, está projetada, né? Tá, né? Então, vamos iniciar, então, agora a introdução, que não é a introdução ao livro dos Espíritos. É a introdução ao estudo da doutrina espírita, que está contido no livro dos Espíritos. Então, aqui, nesse primeiro item, ele começa falando sobre as palavras. E isso daqui a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a gente nota muitas vezes nos diálogos e debate em grupos de estudo, isso também já ocorreu muito conosco, da pessoa estar falando sobre uma ideia utilizando uma palavra, mas aquela palavra, o conceito dela não condiz com a ideia que a pessoa está trazendo. E piora muito quando você está trazendo explicações externas ao espiritismo, como ciência, às vezes filosofia, ou às vezes até física quântica. Às vezes a gente traz conceitos para tentar explicar, conceito não, palavras para tentar explicar, mas com conceitos totalmente diferentes, né? E o Kardec,
ele faz essa introdução ao estudo da doutrina espírita justamente para definir um vocabulário, para que quando a gente falasse uma palavra, a gente tivesse ideia do conceito que essa palavra representa, né? Então a gente começa a usar muito ismos, né, istas, e a gente não se atém muito ao conceito adequado daquela palavra que ele está usando. Não é, Fernando? Ontem eu estava lendo um livro sobre, com o título As Mesas Girantes e o Espiritismo. E lá o autor faz uma confusão danada entre espiritismo e espiritualismo. Outro dia também eu fui assistir uma, uma, uma entrevista com uma determinada pessoa. Apesar dela ser espírita, ela não estava sendo entrevistada para falar de espiritismo, mas acabou abordando o assunto. E eu entendi o que ele falou, mas ele usou termos materiais para explicar o espiritual, né? Isso causa uma confusão, porque quando a gente fala assim, ah, não, Deus, o que que é Deus para você? Aí o cara fala, Deus é energia, mas energia é matéria, Deus é espírito, porque a pessoa tem a impressão que se ela fala espírito, ela acha que é um espírito individualizado. Não, não nesse sentido. Qual é o conceito de espírito? É o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai entender o que Kardec, porque o Kardec também, a gente tem que lembrar que a gente está lendo o livro do século XIX e que essas palavras tinham também acepções adequadas para elas. Então, se ele usasse as mesmas palavras para designar coisas novas, ia dar uma confusão tremenda, porque aquela palavra já estava estabelecida para um conceito. Então, nós podemos agora, né, depois dessa breve reflexão, eu acredito que a gente pode entrar agora, né, tranquilamente, já no texto de Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Primeiro item: Espiritismo e espiritualismo. Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia, ou seja, de ambiguidade. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue que daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Então, ele já começa agora aí definindo, né? Espiritualismo é oposto do materialismo. Mas ele coloca um adendo aqui, né? Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas, com especialidade
O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual representa uma das fases. Essa razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Então, se a gente for fazer um resumo aqui, e eu peço que vocês me ajudem a fazer isso, né, nesse primeiro item aqui, falando sobre espiritismo e espiritualismo, né, ele deixa bem claro aqui, né, o que é as palavras que ele vai usar. Espiritismo, o que ele faz? Ele pega, né, o radical, spirit, né, e daí ele vai derivar espiritismo, que é a doutrina espírita, e o espiritualismo, porque, como ele coloca, o espiritualismo é aqui, né? O espiritualismo, perdão, tá aqui. Espiritualismo é o oposto do materialismo, ou seja, todo aquele que acredita na existência do espírito é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Então, por isso que ele vai definir, né, aqui para tratar como doutrina espírita e aqueles que seguem essa doutrina como espíritas ou espiritistas. Tá aí Eu, 200%. pois eu Ó, acho que, pode falar. eu acho que, na verdade, tentando sintetizar um pouquinho, porque, na verdade, aqui Kardec coloca todas as dificuldades, inclusive, né? Na verdade, eu entendo que o Espiritismo é uma crença, é, uma crença não, o Espiritismo é o que segue a doutrina espírita. E o espiritualismo é um movimento que começou nos Estados Unidos, certo? E que, na verdade, não necessariamente se acreditava dos espíritos. Na verdade, existia uma dificuldade de se acreditar na reencarnação. Então, eu acho que essa que é a grande diferença. É, eu acredito que a gente também não precise ser tão minucioso, mas se vocês quiserem e tiverem a curiosidade, nós temos três dicionários que a gente apresentou em alguns estudos passados aí, que são dicionários franceses que trabalham com o arquivo de palavras do século XIX. Esse aqui é um deles, né? Tem esse outro aqui, dicionário francês, né? E esse outro também. Todos eles trabalham com a língua francesa. E aqui, se a gente colocar espiritualiste, né? Aí ele vai dar um monte de conceito aqui, né? Que não é um conceito espírita. É o que Kardec se refere, né? Aqui eu deixei traduzido aqui. Pessoa que professa o espiritualismo ou que afirma aderir a esta doutrina. Sinônimo, imaterialista, etc. E tal. Ou seja, quando a gente vai fazer história da medicina, como é que eles tratavam a alma, como tratavam o espírito, etc. E tal. Então você vai ter um monte de conceito. É isso que Kardec estava se referindo, entende? Que essas palavras, elas já tinham os conceitos já definidos. Então, se ele vai usar a mesma palavra, vai causar confusão, porque as pessoas vão confundir com o conceito já estabelecido. É isso que ele está falando. Então, ele passa então a pegar o radical que vem até da própria língua, né, do inglês mesmo, né, spirit, né? E aí ele vai fazer essa derivação para falar, olha, doutrina espírita é diferente, né? O espiritualista que tem como a crença, a doutrina dos espíritos é diferente. Então, o espiritualista, ele
ele é o contrário do materialista. Mas não é porque ele é espiritualista que ele é espírita. Então, aí ele vai definir o que é espírita, o que é né, espiritismo, etc. e tal. É como eu falei, a gente não vai se ocupar tanto dessas coisas aqui, que eu acho que também não é tão importante, senão a gente vai querer analisar qualquer acentuação aqui, aí já fica complicado, né? A gente vai acabar metendo os pés pelas mãos, né? Quer dizer que é só para, pelo menos para essas primeiras palavras aqui, depois a gente vai seguindo com mais tranquilidade, porque até mesmo porque a maioria desses conceitos eu acredito que já esteja bem definido por nós. E outros, eu acho que ainda nem tanto. Eu ainda vejo algumas dificuldades da gente separar o que é matéria, o que é matéria não, separar o que é ciência material e o que é ciência espiritual. Eu ainda vejo essa dificuldade, né? A gente se refere à energia, como eu falei, usa determinadas palavras que às vezes o conceito ele não está equivalente ao que Kardec definiu. Por isso que eu falo que esse capítulo aqui é importante. Não é à toa que ele fala que é uma introdução ao estudo. Então, a gente vai estudar doutrina espírita, então vamos fazer uma introdução aqui, fazer definição de palavras, de conceitos. Mari, nós vamos continuar no item seguinte? Eu acho que é melhor a Não? gente interromper aqui, porque aí, mesmo que a gente acabe mais cedo hoje, melhor ainda, porque pelo menos a gente fica mais organizado também, né?